Mundo da Criança com Pimenta, Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom, feriadão, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão de Cristo, e nós estamos aqui para falar sobre algo que vai acontecer daqui a 2 dias, a Páscoa. Sim, é isso mesmo, e a gente vai falar, mas Páscoa, e tem a ver com o mundo da criança, e como tem, né, doutor? Não só pelos ovinhos de chocolate, mas eu tenho certeza que o senhor tem uma mensagem muito especial para trazer para essa garotada de hoje, para a mamãe, para o papai, para a vovó também. Ele já está aqui, ó, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior. Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Você bem mencionou, e nós vamos abordar hoje, sobre o aspecto médico, claro, o assunto Páscoa. Essa é uma semana especial, uma semana em que a cultura faz com que os diferentes setores da sociedade possam lembrar, de alguma maneira, o aspecto espiritual dessa semana. A sexta-feira, chamada Santa, e até o domingo, que é o primeiro dia da semana, em que marca ou que se comemora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, como médico, que tem para falar sobre isso? Sabe, é claro que nós temos que falar sobre isso sim, porque nós entendemos sobre o aspecto saúde, Marcos, porque esse é o desejo do pediatra. Qual é o desejo, Francisco? É o desejo da saúde das crianças, é o desejo de que realmente os nossos filhos tenham saúde. E o pediatra trabalha com saúde dos filhos, saúde dos meninos, saúde das menininhas, e isso realmente é a nossa função profissional. E aí, se nós voltamos para o conceito de saúde, Marcos, nós vamos ver que a Organização Mundial de Saúde define a saúde como um perfeito equilíbrio físico, emocional e social, né? E isso é realmente o que é o nosso desejo. Qual é? Sobre o aspecto físico, sobre o aspecto orgânico, é que a criança tenha saúde. O que você quer dizer com isso? Claro, que ela cresça, e crescimento é um indicador muito forte sobre criança, sobre a saúde da criança. E o aspecto assim, orgânico, de que todos os órgãos estejam funcionando adequadamente, correto? E aí você tem uma criança que você avalia, tem o coração normal, pulmão normal, os rins funcionando, o cérebro funcionando adequadamente. E isso tudo é a saúde física. Mas nós também temos uma saúde emocional, né? A gente fala que a criança tem que ser observada de uma maneira global. A criança tem um emocional muito forte. Eu creio que os pais já perceberam isso. Eles têm reações assim surpreendentes algumas vezes em relação ao aspecto emocional. Desde o bebezinho é o emocional do choro. O bebê chora, então ele acaba se mostrando algum desconforto, quer dizer, o emocional seu não está bem pelo desconforto e ele chora. Olha, estou triste, estou com dor. É o emocional da criança. Então, o aspecto físico para o pediatra é importante, o aspecto emocional da abordagem, desde o bebezinho recém-nascido, é importante você considerar que saúde tem a ver com o emocional do bebê e o aspecto assim social, né? O que é? A interação familiar. Esse binômio que nós chamamos pais e filhos é maravilhoso. Esse relacionamento pais e filhos e ainda relacionamento, como nós sempre mencionamos aqui, o valor das avós, dos avós, né, Marcos? É o social, é a família, né? E é claro que isso tem uma interação com a sociedade. A criança sai para passear, sai para ir na escola, sai para visitar, etc. Então, a criança tem uma saúde social, sim, e isso é que deve ser considerado. Então, isso tudo é o que a Organização Mundial de Saúde define, ó. O equilíbrio entre o físico, o emocional e o social, isso é saúde. Muito legal. Agora, ousadamente, Marcos, eu acho que não é só isso, né? Ousadamente, eu acho que o lado espiritual tem a ver com saúde. E nós avaliamos e percebemos muito nesse relacionamento que temos
nos nossos poucos anos de vida profissional, de que realmente quando você tem um aspecto espiritual, ele é importante para a criança. E às vezes, naturalmente, a criança apresenta algumas manifestações de que, naturalmente, ela tem um temor a Deus. E é claro que se nós estamos numa comemoração religiosa, uma comemoração espiritual da semana, e a gente sempre acha que os pais devem aproveitar o momento para ensinar, né? E é claro, se o momento da semana é o momento espiritual, nada mais saudável, isto é, nada mais com saúde, de que você fale os aspectos espirituais, porque alguma criança vai perguntar: que negócio é esse de Semana Santa, mãe? Que negócio é esse de Semana Santa, pai? Páscoa? O que significa? E Sexta-feira Santa? Por que esse cerimonial dessa sexta-feira? E a cultura leva a alguns comportamentos diferentes nesses dias, né? Há o comportamento mais cuidadoso da sexta-feira, há o aproveitamento do sábado, o comportamento do sábado, um pouquinho mais de silêncio, mas aquela interrogação que vai acontecer, e a festa de que Jesus Cristo ressurgiu no domingo. Então, tudo isso deve fazer parte de algum contexto familiar em que você, papai, mamãe, pode explicar ao filho, sabe? Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da Semana Santa, para que você entenda que a saúde do seu filho tem a ver muito com o espiritual. E quando é que a gente, como profissional, percebe muito isso? Quando a criança tem uma doença grave. Os aspectos espirituais tornam-se muito marcantes. Então aí nós vemos que realmente, na doença que exige um pouquinho mais da família, aí ela dobra o joelho. Quando ela vê que, olha, tem o tratamento, procurou o médico, tudo corretinho, está no hospital, ou está no UTI, ou mesmo está em casa, mas exigindo cuidados, o coração da mãe, o coração do pai se sensibiliza para dizer assim: bom, agora eu preciso de Deus. E isso realmente é uma coisa assim, o que se observa a cada situação mais difícil que a gente vive com as crianças. Então nós temos que considerar a criança, realmente, eu acho que você que está nos ouvindo há de entender que a saúde de uma criança tem a ver com o seu físico, tem a ver com o seu emocional, tem a ver com o seu social. Vamos obedecer o padrão Organização Mundial de Saúde. Mas cá entre nós, carinhosamente entre nós, vamos considerar que Deus é importante, né? Importante na família, importante na vida do seu filho, importante no crescimento do seu filho. Então acrescenta isso, explique isso para o filho, aproveite a oportunidade. E a gente tem mencionado, né, Marcos, durante esses anos todos que nós estamos aqui, nós encerramos o programa com esse versículo: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensinar, né? Ensina a criança. Por que não ensinar sobre Deus? Por que não ensinar sobre a vida espiritual? Eu não estou falando, repito, sobre religião. Eu estou falando sobre o aspecto, nós somos um país cristão, e alguém há de perguntar, por que nós somos um país cristão? E a história do cristianismo, o marco do maior amor de Deus, é exatamente isso que aconteceu aqui, que nós estamos mostrando aos senhores telespectadores, apenas para recordar que eu entendo que vocês, papais, sabem de tudo isso. Mas só para lembrar que isso também é função nossa, de ver uma sexta-feira Jesus na cruz e de ver um domingo a cruz vazia, né? Isso é muito interessante, temos muito para falar com os nossos filhos sobre isso. Mas é claro que esse é o aspecto espiritual, mas você tem e pode falar porque que há a cultura do bacalhau, né? E o que é mais mencionado entre as crianças, porque há a cultura do ovo, do chocolate.
E a gente vai aproveitar isso tudo, Marcos, para falar um pouquinho sobre o chocolate, né? E sobre esse aspecto assim, por que é o ovo de Páscoa, é o ovo de chocolate, né? E aí as outras situações que envolvem a Páscoa. Enquanto isso, nós nos preparamos para esse segundo bloco. Chama um intervalo para nós, Marcos, isso mesmo. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais Mundo da Criança. Até já! Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Compartilhar bem-estar é multiplicar qualidade de vida. É cuidar de você e, ao mesmo tempo, inspirar quem está ao seu redor. No Dia Mundial da Saúde, comece esse movimento que vale para a vida toda. Unimed e você, juntos, compartilhando bons hábitos. Onde tem apoio, tem presença que transforma. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje a gente está falando sobre a Páscoa, muito legal, e ele já está aqui, ó, doutor Francisco, para esse segundo bloco. Diga lá, doutor. Então, Marcos, segundo bloco, Sexta-feira Santa, cá estamos nós para falar sobre criança. E é claro, saúde das nossas crianças. Saúde, como prevenir doenças, como evitar doenças, né? E algumas situações que o programa também procura observar aos pais algumas situações em que a gente possa ajudar, né, em algum tratamento de alguma doença mais leve, que possa ser tratado em casa, tal. Mas nós iniciamos o programa falando que agora é uma semana importante sobre o aspecto cultural, né, mas importante para você dentro de casa. Aproveitar a ensinar os aspectos espirituais da vida. Quando nós falamos que saúde tem a ver com o aspecto físico, emocional, social, mas também tem a ver com o aspecto espiritual. Não é só o chocolate, né? Não é só o ovo. E é claro que isso deve acontecer com liberdade, com alegria. Gostoso dar, né? É gostoso oferecer aos nossos filhos momentos assim interessantes, momentos gostosos, né? E se é uma coisa boa, é chocolate. Nossa, cara, que é muito bom. E atualmente nós temos aí tantas delícias
com chocolate e ovo de Páscoa é uma delas, né? Mas a gente ia perguntar assim, olha a pergunta aí que o filho pode fazer, olha, que negócio de Páscoa é essa? Qual que é a história da Páscoa, né? A Páscoa significa chocolate? Significa ovo? Vamos lembrar um pouquinho, sei que você, papai, mamãe, certamente já mencionou, já discutiu, já conversou com os filhinhos sobre isso. Mas vale a gente retroceder alguns anos, poucos anos, talvez 4, 5 mil anos atrás, né, Marcos? Para lembrar que a Páscoa tem um início num momento de libertação, que foi exatamente quando o povo judeu, os hebreus, o povo judeu saiu do Egito, né? Eles estavam sendo escravizados, os judeus estavam sendo escravizados no Egito, né? E Deus providenciou uma libertação desse povo, né? E como liberdade equivale à vida, a gente tem que considerar, porque se a escravidão significa tirar a vida, a liberdade realmente desse povo foi muito interessante. Eu acho que a liberdade deste momento que Deus programou para esse povo foi tão fantástico que até hoje, além de ser mencionado historicamente, ele é um modelo daquilo das nossas vidas, né? Que Deus nos dá algumas vezes, acho, Marcos, que você concorda, de a gente atravessar o mar, né? Deus abre o mar. Esse que é o interessante. A gente não se molha, passa por situações, por uma situação de vitória, né? Tão interessante que lembra muito a saída do povo do Egito, saída da escravidão. Às vezes, assim, a própria saúde nossa, às vezes, quanta alegria eu vejo quando a criança sai de uma doença, né? Às vezes uma doença mais grave. Quanta alegria isso gera. E a gente percebe que os pais conseguem valorizar, olha, tomou remédio, fez quimioterapia, etc., tratou com antibiótico, pneumonia grave ou uma doença outra mais séria, mas atravessou o mar se abriu e a criança passou, adquiriu uma nova situação de vida, uma nova saúde. Até antes do mar abrir, estava sendo escravizada pela doença. Depois o mar se abriu e Deus abençoou e a criança venceu a doença. Mais ou menos isso que aconteceu, de uma maneira assim, análoga a que o povo ganhou uma nova vida, uma nova liberdade. Eles sararam da escravidão para uma nova situação de vida. Deram trabalho depois, durante 40 anos no deserto, mas a experiência, aquilo que Deus fez naquele momento, foi extraordinário, né? Então a Páscoa vem daí, do histórico, lá do povo do povo judeu que saiu do Egito, né? Marcou o fim da escravidão. Que gostoso ouvir, e quando a gente fala, acabou a doença. Atravessou o mar, Marcos. Isso para a família é fantástico, eu sei que você já viveu isso. Atravessando o mar e vendo Deus abrindo e criando um espaço novo, um terreno mais firme, sem a escravidão da doença, sem a dor, né? Isso com o filho é fantástico, né? E aí, isso foi considerado, então, foi chamado a Páscoa judaica, que é o nome em grego Pesach, né? E isso é assim que começou esse histórico todo. Isso, escravizar equivale a tirar a vontade e a alma de alguém. A doença faz isso, né? A doença faz isso. Escraviza. E a gente vê um filho marcado por uma doença, por uma limitação. A gente realmente vê que você precisa que Deus possa abrir o mar para uma nova vida de saúde. Então essa é a Páscoa, esse é o início da Páscoa, né? E por isso então, a Páscoa é uma nova situação de vida, aí ressurreição, e aí por isso cruz vazia, né? Cruz vazia. Esse é o grande foco que nós temos que entender, Jesus Cristo vivo.
e vivo aonde? Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas qual que é o templo do Espírito Santo de Deus? Você e eu. É assim que Deus se coloca para a gente, vivendo em nós, né? Então, a ressurreição é a cruz vazia, mas a ressurreição é a vitória sobre a morte, né? Isso dá uma ideia assim de eternidade, né? Porque morrer, se nós voltarmos lá para o conceito físico, o conceito de saúde, o aspecto físico ele vai, o aspecto emocional também já foi com a morte. Mas o aspecto espiritual que nós acrescentamos, ele não acaba. Por isso, porque Jesus venceu a morte, deixou a cruz vazia. Então, não precisa olhar, a não ser simbolicamente, da cruz com Cristo. Olhar a cruz vazia. Isso é a Páscoa. A representação da vitória de Jesus Cristo, da vitória de Deus sobre a morte. Por que isso? É um mistério, né, Marcos? Isso é muito complicado para a minha cabeça, sabe? Não sei para a sua, mas para a minha cabeça é um pouquinho complicado. É difícil da gente administrar essas verdades, que são verdades, mas que, na verdade, é difícil, sim, a gente enquadrar esses porquês, né? Eu acho que tinha tanta maneira ou outra de Deus se manifestar, mas ele levou seu filho para a cruz. E depois ainda promoveu uma nova vida em Cristo com a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a vitória da cruz. E a gente tem que olhar para isso. Olha, eu não sei os porquês, mas sei que aconteceu, né? Isso é pela fé. Claro, nós temos aí um histórico do crer, né? E o importante é a gente amar aquilo que a gente não vê ou não viu. E crer naquilo que a gente não vê e não viu, né? Mas a documentação espiritual, que é a Bíblia Sagrada, nos traz uma história comovente. E o resultado é este aqui, é a cruz, né? Então, Marcos, esse é o nosso, então, segundo bloco, encerrando para a gente lembrar a todos nós e falar isso para os nossos filhos e de mostrar uma cruz vazia, né? Interessante, uma cruz vazia. É isso aí, doutor. Muita emoção e muita alegria também, porque a cruz está vazia e ele vive, é por isso. Mas a gente volta daqui a pouquinho com mais. Doutor, rapidinho intervalo e tem muito mais na sequência. Não sai daí não, até já! Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Compartilhar bem-estar é multiplicar qualidade de vida. É cuidar de você e, ao mesmo tempo, inspirar quem está ao seu redor. No Dia Mundial da Saúde, comece esse movimento que vale para a vida toda. Unimed e você, juntos, compartilhando bons hábitos. Onde tem apoio, tem presença que transforma. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais
São pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. De volta ao nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. De volta para esse último bloco do programa Mundo da Criança de hoje, falando sobre Páscoa. Assunto bom demais, assunto gostoso, assunto poderoso, assunto maravilhoso. E ele já está aqui, doutor Francisco, para esse último bloco. Diga lá. Então nós encerramos o segundo bloco, vamos para o terceiro bloco, Sexta-feira Santa, cansado, final feriadão hoje, mas de qualquer forma todo mundo descansou um pouquinho, se acalmou, mas nós encerramos o segundo bloco para o papai e a mamãe lembrar, filho, por amor, a cruz está vazia, Jesus Cristo ressurgiu. Sexta-feira a gente lembrou que ele morreu, mas hoje a gente está festejando, comemorando, almoço de família, aquelas coisas todas, tá? Muito legal, e o filho está no meio, lembra, isso é muito legal, mas a cruz está vazia, quer dizer, Jesus Cristo venceu a morte. E aí nós continuamos a falar, mas e aí? Ele mostra porque ele veio, olha, por que aconteceu tudo isso? Eu vim para que tenham vida, quem eu? E você, meu querido, você também, viu, Marcos? Eu vim para que tenham vida. Ainda ele qualifica a vida que nós temos em função da sexta-feira, em função do sábado e em função do domingo de Páscoa. Uma vida em abundância. Você já pensou que promessa maravilhosa, Marcos, que Deus faz para nós, só por causa dessa semana que nós estamos vivendo? A cruz, morte, triste, difícil, e a ressurreição de Jesus Cristo. Nossa, que vitória! Acabou a morte. A vitória de Jesus Cristo na cruz. Para que o seu filho tenha vida, e vida em abundância. Para que nós pais tenhamos vida, e vida em abundância. E nós avós, né, Marcos? Igualmente tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a razão da sexta-feira, dessa semana chamada Santa. Opa, tem barulho, Marcos. Aí chegou quem? Chegou o Cordeiro. Por que você está mostrando o Cordeiro? Porque o Cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. Antes a coisa era com o Cordeiro, né? E hoje? E hoje é com Jesus Cristo, né? Ele era o Cordeiro de antigamente e hoje o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Que legal, que mudança. Não é difícil falar isso. As crianças gostam tanto dos bichinhos, né? Tá aí um cordeirinho, né? E aí você pode dizer, olha, esse é o símbolo da Páscoa lá, quando o povo saiu do Egito, caminhou para o deserto, era o cordeirinho. Hoje, o cordeiro é Jesus Cristo. E aí, então o cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. No Novo Testamento, simboliza Cristo, que é o Cordeiro de Deus. É difícil falar isso para as crianças. Eles ouvem tanto falar em Jesus, Jesus, às vezes na escola canta, tal, tem historinhas, né? Em casa, a gente precisa participar. Lembrar que mudou a história. Disto, carne e osso, virou Espírito de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, né? E ele é em prol de salvação de toda a humanidade. Quer dizer, o sacrifício foi na cruz, né? E a alegria da vida foi na ressurreição, né? Então isso aí é o que a gente pode falar para os nossos filhos. Mas ele também vai perguntar assim, o que o ovo tem com essa história?
Ô, meu pai, minha mamãe, o que o ovo tem com isso que você está me explicando? E o ovo, o que tem a ver com a Páscoa? Né? O ovo é o símbolo do nascimento, fecundidade. Então lá, quando a gente inicia a nossa vida, né, Marcos? É o óvulo e o espermatozoide. Formou uma célula só, é o ovo. Né? E daí, isso vai se multiplicar, se organizar e vai gerar um bebê. Um feto, um bebê. Vai chorar no dia do nascimento, que alegria, tudo, mas tudo começou com o ovo. Então é o símbolo do nascimento. Nascimento de quê? O nascimento de uma nova vida, o surgimento da vida, né? A fecundidade. Ele contém o germe, o fruto da vida. Ele contém a própria vida. Né? E aí é o símbolo da vida, simboliza o ressurgimento de Cristo. Então é por isso o ovo. É por causa do domingo de Páscoa. O ovo não é por causa da sexta-feira. O ovo é por causa do domingo, né? Que simboliza a vida. A vida de quem? A vida de Cristo. Então o ovo pode ser explicado. Olha, eu vou dar o ovo para você, mas eu queria explicar para você por que você está ganhando o ovo. Né? Bom, por que eu estou ganhando o ovo? Porque o chocolate é gostoso. Também isso é uma verdade. Né? O chocolate é gostoso. Mas o ovo, você vai explicar que é o símbolo da vida. É o símbolo da fecundidade, é o símbolo do nascimento. E Jesus nasceu novamente ali. Né? Teve Jesus no Natal, nasceu de Maria, né? E agora nasceu do próprio Deus, com esse milagre extraordinário, que é a vitória sobre a morte. Então, isso é porque o ovo, ele é o símbolo da vida, ele é o símbolo do nascimento, ele é o símbolo da fecundidade, né? Simboliza realmente o ressurgimento de Cristo. Oportunidade de você falar. Veja que eu acho que isso é muito interessante a gente, como família, discutir isso com os filhos. Como eu disse, isso é saúde, gente. Isso é saúde espiritual. É muito importante você ter, eu não vou falar de religião ou de igreja, mas você ter um parâmetro vertical. A vida oferece muitas oportunidades horizontais. Né? Você ganha, perde, anda, trabalha, tal. Você mede o filho, cresce o filho, dá remédio, volta para cá, vai para a escola. Isso é circunstância horizontal. Mas além de explicar para o filho que ele tem que aprender na escola que 2 mais 2 é 4, se você olhar para cima e ensinar, olha, nós temos um Deus. Né? Um Deus que nos ama, um Deus que tem essa história que nós rotulamos como uma Semana Santa, que a gente criou essa cultura da Semana Santa. Mas, na verdade, a mensagem é de que nós temos um Cristo vivo, né? E vale a lembrança que ele passou pela cruz, mas na verdade ele está vivo mesmo na sexta-feira. Né? E aí, você vai perguntar, fazer outra pergunta, por que o chocolate? O que o chocolate tem com a Páscoa? Ele é um alimento, né? Gostoso, né? É um alimento calórico, energético, e ao tomar o formato de um ovo, representou mais intensamente a força rejuvenescedora da vida. Esse é o chocolate. Então, quando ele assume, isso aí simbolicamente, quando ele assume o aspecto de um ovo, a forma de um ovo, o ovo que nós vimos, símbolo da vida, né, do nascimento. Quando a gente põe o chocolate sob a forma de um ovo, ele é um alimento altamente calórico, energético, força. E o nascimento, a ressurreição de Jesus é exatamente isso. Uma coisa extraordinária, calórica para todos nós. Como é bom lembrar disso, né, Marcos? Que interessante é isso. Sentir o amor de Deus, essa força, essa energia, esse potencial. E o chocolate representa isso. O chocolate representa que realmente nós estamos vivendo desta maneira em relação ao domingo de Páscoa. Né?
Então essas coisas podem ser faladas para as crianças, essas coisas podem ser faladas para os filhos, né? Porque as situações espirituais também fazem parte, como nós mencionamos, de uma saúde física, social, emocional e ainda, sem dúvida, há um interesse todo de que seu filho tenha uma saúde espiritual. Uma feliz Páscoa para você, Deus abençoe. E é claro, continue a ensinar o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Novamente, uma Páscoa muito feliz para todos. É isso aí, doutor. Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa para o senhor, para toda a família, para você, nosso querido telespectador, e uma Páscoa de alegria, de esperança, uma Páscoa que represente mesmo o verdadeiro autor dessa Páscoa, o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau!